Pessoal, tudo bem? Detalhar então para vocês a operação de sexta-feira de compra no S&P 500. Mas antes disso eu vou mostrar a oportunidade belíssima que eu não peguei no Nasdaq logo após a abertura. Então aqui nós tivemos na sexta-feira payroll, então o preço consumindo liquidez de todo mundo que estava negociando na sessão asiática, na sessão de Londres, e também limpando a mínima do anterior. Então nós temos o último baixo desse movimento, na expansão o próximo alto. Vamos aqui colocar uma Fibonacci, ok? Então aqui reteste nesse bloco de ordem quebrado, né? E agora o breaker block, um teste aqui. E aí na abertura, ó, o preço ele faz a manipulação. Ó, ele tira a liquidez dessa mínima anterior, ele preenche o FVG de 15 minutos. Então eu já mostrei aqui para vocês a estratégia que eu considero como setup a mais. Essa estratégia, então o primeiro passo é a gente identificar a tendência, identificar a estrutura, se nós estamos numa tendência de alta, de baixa, ou estamos num mercado consolidado. Então aqui claramente estamos numa tendência de alta, ok? O preço criando uma nova máxima aqui nos tempos gráficos maiores, né? Dando sequência, renovando topos, o Nasdaq aqui até então fazendo topos mais altos, fazendo máximas históricas. Então aqui o preço ele toca no FVG de 15 minutos, ele volta ao equilíbrio. Nós temos aqui um SMT, que é uma divergência. Então o segundo passo é o preço ele voltar aqui para o FVG. Aqui nós temos o FVG de 15 minutos, ó. Então aqui temos o FVG de 15 minutos, reteste aqui nesse nível, né? Então o preço fez o sweep de liquidez, capturou a liquidez, quebrou para cima, acumulou, volta e toca e preenche esse FVG, retesta esse breaker block. Então aqui no 1 minuto nós temos terceiro passo, o SMT. Se a gente olhar aqui o S&P, o S&P ele faz uma alta, né, um baixo mais alto, ó. Vocês estão vendo? Se a gente pegar o horário aqui embaixo, aqui ó, vocês conseguem ver o horário, tá? Aqui ó, 8h52 aqui contra 9h30, 8h52 contra 9h30. Então aqui o Nasdaq claramente caindo, fazendo um baixo mais baixo, enquanto o S&P faz um baixo mais alto que o anterior, ok? E aí nós temos o que? Temos o IFVG. Aqui temos o preço. Aqui primeiro ele rejeita, ok? E aí depois a gente tem o preenchimento de todo esse nível, uma quebra de estrutura aqui do corpo da vela. E aqui seria a entrada. Ok, então limite, o preço negociado aqui, e aonde seria a saída seria no PDH, ou seja, na máxima do dia anterior. Então essa aqui, ó, o preço ele quebra, retesta, então acionaria a entrada, e a saída seria lá na máxima do dia anterior, ok? Uma operação aí pagando 2-1. Davis, tu pegou essa operação? Não, eu não estava no gráfico neste momento, mas eu percebi que havia um desequilíbrio muito forte aqui no S&P. Então vocês podem ver que aqui nós temos a mínima, aqui temos a máxima desse movimento. O preço ele não volta no equilíbrio, ele não faz o reteste nesse nível aqui, assim como o Nasdaq fez. Então eu estava observando aqui o S&P, que para mim neste momento seria uma opção mais óbvia a ser negociada, ok? Então vamos voltar aqui. Aqui nós temos o preço começa a consolidar e cair de escadinha. Então nesse nível aqui eu não estava interessado, né? Então aqui o preço de fato criando opiniões para manipular compradores e vendedores, ok? Mas como o preço havia renovado aqui o topo, eu estava
ainda procurando por compras, ok? Não por vendas. Perfeito. E aí nós temos aqui o FVG de 30 minutos, ó, onde o preço ainda não havia tocado. Então o preço ainda não havia tocado aqui. Temos esse FVG de 30 minutos. Então, mesma estratégia para a gente negociar o S&P aqui, ok? Então aqui temos, né, o preço ele quebra, faz o reteste nesse nível, começa a induzir compradores a entrar, mas não havia tocado aí no nosso nível. Então nós só faríamos alguma coisa se, né, eu só faria alguma coisa se o preço tocasse aqui no FVG de 30 minutos e tivesse uma reação. Então tivesse um SMT, uma divergência, e após, né, um FVG ou um breaker block no nível de 1 minuto ou de 2 minutos, tá? Vamos olhar aqui. Agora o preço toca no nosso nível, já começa a apresentar uma rejeição. Aqui no 1 minuto nós temos esse nível aqui, ok? Nós temos esse nível aqui, então temos aqui nessa estrutura, né, o preço fazendo um baixo mais baixo, alto mais baixo que o anterior, baixo mais baixo que o anterior. O que nós queremos? Um deslocamento de preço bem forte aqui, uma vez que nós temos uma linha de tendência e o nosso alvo seria aqui, ok? Nesse máximo anterior. Mas quando o preço tocou aqui, né, eu estava olhando para ver se a gente tinha um SMT, uma divergência, ok? Então nós temos aqui uma divergência entre o S&P e o Nasdaq. Então o S&P fazendo um baixo mais baixo que o anterior, enquanto o Nasdaq nesse mesmo movimento fazendo um baixo mais alto que o anterior. Então mesma coisa, olhar para o horário aqui, 11h15 aqui, ó. Meio-dia e 4 contra meio-dia e 42. Nasdaq um baixo mais alto, S&P um baixo mais baixo que o anterior. Então primeira divergência, e aqui a gente está aguardando um deslocamento mais forte do preço, nos indicando que de fato aqui nós poderíamos ter uma reversão da estrutura para uma alta, ok? E aqui o preço rejeita, ó, e desloca bem forte no nosso nível, né? Então ele tira essa máxima, e aí eu posicionei uma ordem aqui. O stop vai ser sempre na mínima ou na máxima da divergência, ok? E aqui está a nossa operação nessa saída aqui, pagando 1,83. Vamos ver como o preço reage. Ele faz um pullback mais baixo, induzindo vendedores a entrar, rejeita e aí explode no nosso nível, ok? E atinge o nosso take profit. E aqui está a operação, conta real, 2 entradas e a saída naquele ponto de liquidez, pagando 1,83, seguindo os 4 passos que eu já mostrei aqui para vocês anteriormente. Então vamos detalhar aqui de novo. Primeiro passo, 4 passos. Primeiro, identificar a estrutura barra tendência, tempos gráficos maiores, H1 e acima. Se você estiver em sincronia, melhor ainda, ok? 2, marcar todos FVGs 15 minutos e acima,
aguardar o preço tocar e rejeitar esse nível, ok? 3, aguardar SMT, divergência entre ativos correlacionados, ok? Nesse caso, NQ vezes ES, que seria o S&P. 4, gatilho de entrada, então é o PO3, que seria acumulação, manipulação depois de distribuição, barra IFVG. Pessoal, é isso. Paciência paga. Então, se o preço não confirmar todos esses 4 passos aqui dentro dessa estratégia, a gente não faz nada. Por exemplo, um dia anterior, a gente teve aqui estrutura a favor da tendência, FVG ok, SMT ok, mas não teve o gatilho de entrada. Em outros momentos vai ter 2, vai ter 3, mas não ter os 4, vai ter 2, mas não vai ter os 4. O que você faz? Você não faz nada, você vai esperar a melhor oportunidade acontecer, porque nós somos traders de alta probabilidade. Nós queremos negociar um mercado de alta probabilidade. E é por esse motivo que nós aguardamos pacientemente todas as confluências estarem ok para a gente tomar uma decisão de compra ou de venda. Beleza, pessoal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Se fez sentido para você, já curta, compartilhe, comente. Eu gostaria muito de ver os comentários de todos vocês para ver se está fazendo sentido, para ver se vocês estão conseguindo de fato aprender mais, se estão conseguindo ter resultado com essa estratégia. E a gente se vê nos próximos vídeos. Grande abraço e até logo mais. Valeu!